Boa noite. Boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes, bastante gente online. O tema de hoje será como será a nova terra. Nos últimos domingos a gente estava tendo estudo sobre o livro de Daniel, mas hoje a gente vai fazer uma pausa, volto semana que vem, vamos falar sobre como será a nova terra. Feche seus olhos para orarmos. Senhor meu Deus, obrigado por estarmos iniciando mais uma semana aqui na sua casa, Pai. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse final de semana, que o Senhor possa nos acompanhar em toda essa semana que virá, em todas as nossas ações, que o Senhor possa ser o primeiro. Perdoe nossos erros, nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Agora, só fazer o teste aqui. Aí. Todas as religiões, cristãs ou não, elas acreditam que haverá algum lugar de recompensa eterna. O nosso tema é como será a vida eterna. E todas as religiões, elas têm uma base sobre isso, uma base filosófica de como será isso. Observe agora o que algumas religiões não cristãs dizem sobre isso. Islamismo. Acho que eu mudei sem querer. Calma aí. Pronto. Islamismo. Paraíso, lugar físico e espiritual, com paz, jardins e bênçãos. O que acredita o judaísmo? Opiniões variadas no meio. Alguns creem que Olam Rabá, mundo vindouro, e na terra renovada. Outros veem o céu como um estado espiritual. Já no budismo, sem céu eterno. Há reinos de existência, inclusive celestiais, mas todos temporários até alcançar o nirvana, que significa o fim do sofrimento. Cada religião tem um tipo de interpretação sobre esse tema. Agora a gente vai ver a posição da maior denominação do mundo, com mais de 1 bilhão de fiéis, que é a Igreja Católica. O que eles pensam sobre isso? O catolicismo acredita que imediatamente após a morte ocorre o juízo particular, um julgamento individual da alma perante Deus, que determina o seu destino final, céu, purgatório ou inferno. E aqui são alguns destinos possíveis dentro do catolicismo. O céu, destino das almas que morreram em graça e a amizade com Deus perfeitamente purificadas e prontos para a união plena com Ele. E ali, além do céu ou inferno, a gente tem ali no meio o purgatório, que é um estado de purificação para as almas que morreram na graça de Deus, mas ainda necessitam ser limpas de impurezas e pecados antes de entrarem no céu. Então, aquela pessoa que não foi tão ruim, não foi para o inferno, ela está quase no céu, ela tem que passar pelo purgatório, segundo a Igreja Católica. E ali o inferno, que é a separação eterna de Deus, para as almas que morreram em pecado mortal e rejeitaram a sua graça. Se você for fazer uma rápida comparação entre essas filosofias, a filosofia desenvolvida pela Igreja Católica é uma das que mudam bastante, né? Distou um pouquinho das outras, com várias percepções equivocadas, inclusive essa do purgatório. Segundo a igreja, né, o purgatório é o local quando a pessoa morre, mas não está pronta para o céu, ela fica lá mais um pouquinho, como se ela estivesse quase pronta. Essa doutrina tem várias raízes, eu separei algumas delas. Raízes que vieram, essa doutrina do purgatório, por exemplo. Essa doutrina, uma das raízes é o cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos praticavam orações pelos mortos, acreditando que isso ajudava na purificação das almas e na salvação delas. Tem outra raiz que é a filosofia grega. A influência da filosofia grega, com as suas ideias sobre o limbo e o purgatório, também contribuiu para a formação dessa doutrina católica. E tem a terceira, que é a patrística, que padres da igreja como Agostinho e Gregório Magno mencionaram a possibilidade de purificação após a morte, preparando o terreno para a doutrina oficial do purgatório. Esses três pilares ajudaram a Igreja Católica a determinar o purgatório como uma crença oficial, que aconteceu em 1545 no Concílio de Trento. Agora, se você reparou bem essas raízes que eu falei, nenhuma raiz da origem do purgatório foi tirada da Bíblia, né? Todas as três raízes foram pegadas de um pedaço, de outro, mas nenhum foi tirado da Bíblia. E como é que pode, né, alguém acreditar em uma coisa dessa, né, que tem várias filosofias, mas que o centro principal, a Bíblia, não foi estudada, não foi examinada, né, para saber sobre esse tema? Eu acho que nem preciso
comentar muito sobre isso, que pela graça de Deus a gente já sabe um pouquinho desses próximos passos futuros. Os sinais da volta de Jesus, o juízo pré-advento, a sacudidura, a chuva serôdia, a marca da besta, a perseguição, as 7 pragas, a segunda vinda de Cristo, o milênio. A gente já tem um pouquinho de conhecimento sobre esses temas. E após tudo isso, após passarmos por cada detalhe, por cada sofrimento, por cada dor desse mundo, nós vamos ter o céu. Em Apocalipse 21, verso 4, diz que eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E hoje eu quero focar um pouquinho mais nessa parte da história futura, focando um pouquinho mais para frente, no céu. E o que a Bíblia ensina sobre o céu? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 2 e 4. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 2 e 4. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 2 e 4, está escrito assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Aqui o apóstolo Paulo, nesse verso, ele escreve está escrevendo no livro de Coríntios sobre as suas próprias experiências espirituais. E ele está defendendo a sua autoridade apostólica, né? Sua autoridade sobre aquele tema. Ele não faz isso por vaidade, mas ele faz para explicar explicar os dons dele, os dons espirituais que ele teve, vêm de Deus, não dele próprio, né? E alguns pontos importantes nesse verso. O terceiro céu citado aqui nesse verso, ele é entendido como uma habitação de Deus, ou seja, é o paraíso. Na segunda parte do verso, Paulo ele não detalha visualmente o que ele viu. Ele enfatiza que foi algo inefável e não detalha visualmente o que ele viu. Então ele afirma que foi algo muito grandioso, algo que não dava para expressar para quem estivesse lendo. Então vamos por partes. Se o terceiro céu é o lugar do paraíso onde Deus mora, existem outros 2 céus inferiores. Quais são? Agora vá para Gênesis, no começo da Bíblia, capítulo 1, verso 8. Gênesis, capítulo 1, verso 8. Gênesis, capítulo 1, verso 8. Está escrito lá: chamou Deus ao firmamento céu. Qual firmamento que Deus chamou de céu aqui? Esse firmamento é a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve toda a Terra. A atmosfera é onde estão as nuvens, onde os pássaros voam, onde passam os aviões. Aquele céu que a gente consegue enxergar. Então esse é o primeiro céu descrito lá em Gênesis 1, verso 8, quando Deus, quando diz, né, que chamou Deus ao firmamento céu. Esse é o céu, né, que nós vemos no dia a dia quando olhamos para cima. Até separei uma foto. Ano passado eu e a minha avó a gente foi viajar e essa vista aqui, voltando já na parte da noite, passando por São Paulo, é uma vista muito bonita, né? Quando a gente vai passando, chegando no aeroporto de Guarulhos, a gente vê aquela imensidão, tudo preto, né? E ali algumas luzinhas na parte de baixo das grandes e enormes cidades. É uma vista muito bonita, milhares de luzes acesas. E esse céu que está, essa lua muito bonito, é o firmamento, que Deus diz aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 8. Então, esse é o primeiro céu, guarde aí. O primeiro céu é a atmosfera, o céu que nós vemos no dia a dia. Já o segundo céu é o céu astral, é onde estão os astros. Calcula-se que só na Via Láctea, que é a galáxia que nós estamos, existam cerca de 300 bilhões de astros. É uma coisa incontável. O céu astral é uma grandeza infinita, enorme. E quando eu estava pesquisando um pouco mais para esse sermão, surgiu uma dúvida, né? Quantos planetas, será que a gente consegue, né, os estudiosos conseguem sugerir quantos planetas existem no mundo todo? E aqui na pesquisa, o Google me respondeu assim: é impossível determinar o número exato de planetas no universo. Mas as estimativas apontam para algo entre trilhões e sextilhões de planetas. É muito planeta. Muitas galáxias que a gente nem conhece. Nosso universo é enorme. É uma coisa surreal.
Então, se em meio a esse universo todo, no dia 16 de agosto, às 7h33, você está aqui no Boa Vista, não é por acaso. E você online também não. Não é coincidência, né? Em meio a esse mundo enorme, grandioso, que nós não temos capacidade de contar, nós estarmos aqui. Nada disso é à toa. Olha o que está escrito lá em Salmos, capítulo 8, versos 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele. Aqui nesse verso, o salmista está complementando a grandiosidade do universo, a lua, as estrelas e outros corpos celestes. Ele chama isso de obra dos dedos de Deus, mostrando que para o Criador, algo tão vasto e complexo é simples de fazer. Criou Deus os céus e a terra. Algo simples para Deus. Esse é o céu sideral. O segundo céu, que está acima da atmosfera terrestre. Então, o primeiro céu, o céu que nós vemos, o segundo céu, esse céu astral, esse céu enorme. Outra observação importante é que a reflexão feita pelo salmista nesse verso, ela aborda também a pequenez do ser humano diante desse mundo, diante dessas coisas grandiosas, diante da imensidão dos cosmos, e mesmo assim ele enfatiza como Deus ainda se importa com cada um de nós. Então, nós já passamos pelos 3 céus existentes: céu atmosférico, o céu sideral e o terceiro céu que eu falei no começo, que é o céu onde Deus mora, que é o paraíso. Antes de prosseguir e avançar para Nova Jerusalém, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Após a volta de Jesus, com poder e grande glória, cercado de milhares de anjos no céu, nós, os salvos, nós subiremos ao paraíso, ao terceiro céu, e ficaremos lá por 1000 anos. Esse período é chamado de milênio. Vá para Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. Foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João, o que nós vamos fazer no céu durante 1000 anos? É muito tempo, né? A gente está acostumado aqui as pessoas mais tardias vivem 100, 110 anos. O que nós vamos fazer no céu durante 1000 anos? É muito tempo. Mas para isso, a gente precisa voltar um pouquinho e falar sobre as 3 fases do juízo. Nós estamos vivendo a primeira fase do juízo final, que é o juízo investigativo, que começou lá em 1844, nas 2300 tardes e manhãs de Daniel. Desde lá, nós começamos essa fase que é o juízo investigativo. E o que está acontecendo agora? Os livros celestiais, com os nossos registros, estão sendo examinados com vida, obra e fé daqueles que professaram crer em Deus. Esse juízo decide quem receberá a vida eterna quando Cristo voltar, com base no seu próprio livre-arbítrio e nas suas escolhas. Quando eu falo que esse juízo decide quem receberá a vida eterna, não é que Deus vai decidir os salvos e não salvos. Não é isso. Quando eu digo isso, eu digo que com base na nossa vida, conforme no nosso livre-arbítrio, conforme nas nossas escolhas e o nosso conhecimento, Deus julga. Deus irá julgar a nossa vida. E qual o grande evento que marca o fim desse juízo? A volta de Jesus. Na volta de Jesus, esse primeiro juízo, ele para de acontecer, quando Jesus volta. E aí a gente vai para o segundo juízo, para essa segunda parte, que é o juízo de comprovação. Abra sua Bíblia, volte lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. 1 Coríntios, versos 2 e 3. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Primeiro Coríntios 6, versos 2 e 3. Está escrito assim: Não sabeis, vós, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis, vós, que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, após o fim do primeiro juízo, a volta de Jesus,
os salvos irão permanecer no terceiro céu durante 1000 anos. Os salvos vão participar desse juízo de comprovação, examinando os casos dos perdidos e dos anjos caídos. O objetivo é confirmar se as decisões de Deus foram justas, respondendo todas as dúvidas do universo sobre o destino de cada ser. Então a gente vai ter um papel muito importante, a gente vai comprovar, nós vamos verificar se se os anjos caídos, se as pessoas que não foram ao céu realmente não deveriam ir, realmente conforme a sua vida não deveriam ir. O terceiro e último será o juízo executivo. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 21, versos 3 e 4. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o seu povo. Após a nova Jerusalém descer do terceiro céu para a terra, ocorre o juízo final, também chamado de juízo investigativo. Também chamado de juízo executivo, e onde os ímpios são ressuscitados e julgados conforme a própria obra. Vá para Apocalipse 20, novamente, versos 11 a 15. Apocalipse 20, versos 11 a 15. Está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Um parênteses. Os livros aqui do primeiro juízo, que eu acabei de falar. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um conforme as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado descrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo eterno. Então, após tudo isso, nós teremos esse terceiro juízo, o juízo executivo. E aí nós vamos ter, conhecido também como juízo final, onde todos os grandes e pequenos, como é descrito aqui no livro, ninguém vai fugir da justiça de Deus. Se fez coisas erradas, coisas ruins, vai sofrer essas consequências. Esse juízo resulta na destruição final dos ímpios e na purificação da terra. Esse último evento marca o início da nova terra. Então, terminando esse juízo final, esse último juízo marca, né, o início da nova terra que irá começar. Após todos esses detalhes, seguiremos para a gloriosa Nova Jerusalém. E olha o que João viu em Apocalipse capítulo 21, versos 10 e 11. Apocalipse capítulo 21, versos 10 e 11 também está aqui na tela. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Repare que o profeta João ele diz que o brilho dessa cidade era semelhante a uma pedra de jaspe, que é uma pedra preciosa. Na antiguidade, o jaspe ele podia ter algumas cores, vermelho, verde, marrom, mas em Apocalipse, nesse verso que a gente acabou de ler, ele é tratado como claro, translúcido e parecido com cristal. Isso representa a pureza, a santidade e a glória da presença de Deus. Isso também nos mostra que a Nova Jerusalém não tem nada opaco ou escondido. Tudo é luz, tudo é clareza, tudo é verdade, muito brilho, ouro. Esse conjunto de pedras preciosas produzirá um brilho multicolorido, de uma beleza indescritível, algo que nenhum olho jamais viu. E olha o que João diz em Apocalipse capítulo 21, verso 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma só pérola. Esse verso também faz parte da descrição da cidade santa que João recebeu na visão. Na Nova Jerusalém teremos 12 portas, cada uma feita de uma única e exclusiva pérola. Os muros terão 12 fundamentos, adornados com pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel,
e os 12 apóstolos. Apocalipse capítulo 21, verso 21 continua. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Olha o que está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 23. A cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 22, verso 3. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Esses slides têm algumas fotos, né, para tentar representar como será a Cidade Santa. Mas a verdade é que nenhum ser humano, nenhuma inteligência artificial que está na moda consegue representar a Nova Jerusalém. A nossa mente até tenta, mas nós não conseguimos imaginar a beleza desse novo lar. Paulo descreve essa sensação muito bem, lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que está aqui na tela. Diz o apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus fez para os que o amam. As coisas que nós não conseguimos visualizar, nem mentalmente, nem numa possível imaginação, Deus faz para os que o amam e guardam os seus mandamentos. E como será a nova terra? O Jardim do Éden, ele seria um modelo dos lares com que Deus desejava povoar este mundo. Então, o Jardim do Éden, isso nós sabemos, ele seria o modelo ideal, como que Deus queria que fosse a nossa vida aqui na Terra. E ele seria um modelo ideal de vida para nós por vários aspectos. O Éden, ele era mais que um jardim, ele era um modelo do plano divino para a humanidade, um reflexo do lar celestial. Lá tinha comunhão com Deus, ele mesmo visitava o jardim e conversava com Adão e Eva. Lá tinha perfeita harmonia no lar, união, unidade, igualdade no relacionamento do casal. O trabalho era sem fadiga, o cultivo do jardim era prazeroso para eles. A beleza e a abundância também é uma natureza rica, sem dor, morte ou corrupção. Não é igual na natureza de hoje em dia, que para sobreviver, um tem que comer o outro. Basta você ver nos animais. Tudo isso nós deixamos de ter com a entrada do pecado no mundo. Mas ainda há uma esperança. A Nova Jerusalém será igual ao Éden. A Bíblia descreve a nova terra como um jardim verdejante, florido e belíssimo, onde haverá perfeita paz e eterna felicidade. E o que nós vamos fazer nessa nova terra? Lá em Isaías, capítulo 65, verso 21, vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Olha o que Ellen White diz sobre isso. Ellen White diz, ali grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, e ainda surgirão novas alturas a atingir, novos objetivos a aguçar as faculdades. Lá não haverá limites para aprender coisas novas e desenvolver novas habilidades. Sobre isso aqui, eu não lembro se a minha avó lembra, mas eu lembro um estudo que ela foi dar para uma pessoa próxima, e era esse estudo falando... Eu não lembro se foi um estudo ou se foi uma conversa falando sobre a nova terra, como iria ser, não iríamos ter mais dor, ter que passar pela morte, por tantas coisas ruins. A pessoa falou, nossa, mas nós vamos ficar lá para sempre, vai ser meio chato, né? O que a gente vai fazer lá, né? Vamos passar esse tempo todo lá para sempre, a gente vai ficar meio sem ter o que fazer, né? Vê se pode. Essa é uma pessoa sem esperança alguma, uma pessoa que não consegue enxergar as coisas que Deus fez por nós. Os remidos morarão na extensão de toda a terra, e uma vez por semana virão a Nova Jerusalém, para uma adoração especial a Deus e a Jesus. Também virão uma vez por mês para comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso. Aqui em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23, relata o profeta Isaías. Como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, porque assim há de estar a nossa posteridade e o vosso nome. De uma lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor. Agora, uma pergunta que esse material nos faz: você não quer fazer um plano para quando Jesus voltar e nos levar para o céu, nos encontrarmos debaixo da árvore da vida? Já caminhando para o fim, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos seguir os seus mandamentos, seguir
tudo que o Senhor nos pede, porque é por amor a cada um de nós. Nós precisamos ser fiéis a Ele, porque nós receberemos a nossa recompensa. Tem até um verso que está lá em 2 Timóteo, que descreve como seriam os homens nos últimos dias, né? Avarentos, sem afeição alguma, profanos, ingratos, soberbos. É um verso que dá uma série de adjetivos sobre como seriam os homens nos últimos dias. E a gente vê isso acontecendo na nossa frente. Nós somos testemunhas oculares disso. As coisas estão caminhando rapidamente para o fim, mas nós precisamos ter o nosso lugar lá na Nova Jerusalém, que será um lugar grandioso, um lugar belo, onde não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, será um lugar belo. Né? Nós não vamos perder os nossos familiares, os nossos queridos, é um lugar que nós temos que fazer planos para estar lá. Nós temos que seguir a lei de Deus, nós temos que ser fiel, porque o grandioso dia está chegando da volta de Jesus. Nós temos que estar pronto. Eu quero terminar com uma história, acho que todos devem ter visto, foi no Rio de Janeiro. Há uns 2, 3 meses atrás, uma família que foi morta, foi destruída por um menino de 14 anos. Acho que todos devem ter visto, aconteceu no noroeste do Rio de Janeiro. Ele contando na delegacia. Durante a noite ele tomou um energético para ficar acordado até mais tarde. E o pai tinha licença de CAC, né? Tinha licença para ter porte de arma como caçador. No meio da noite, foi lá, pegou a arma, matou o próprio pai, a mãe, matou o irmão de 3 anos de idade. E depois foi descoberto, contou isso na delegacia na maior tranquilidade, na maior calma, contando o que tinha feito com os pais, com o irmão de 3 anos de idade. Matou eles, acabou com uma família dele mesmo. E depois ele contando tranquilamente que não tinha onde colocar os corpos, levou os corpos do pai, da mãe e do irmão de 3 anos para uma cisterna no fundo das casas dele, no fundo da casa dele. Isso é uma consequência do pecado, é uma consequência dos nossos erros, das nossas falhas, é uma consequência lá do Jardim do Éden, lá de quando o pecado, através de um fruto, a serpente falou com Eva e o pecado entrou no mundo. E tem um verso da Bíblia que diz que nos últimos dias os pais se levantarão contra os filhos e os matarão, e os filhos também. E é isso que está acontecendo. Nós somos testemunhas oculares disso, estamos vendo que o mundo está caminhando para um fim. Nós temos que aproveitar enquanto estamos ainda em tempo de graça. Nós temos que largar os vícios, os erros, as falhas, porque imagina, né, você lá mais para frente dessa história, o que você quer que Deus fale para você? Vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Será um momento muito triste dessa história. Milhares e milhares, bilhares de pessoas no lago de fogo e enxofre. E eu não quero que ninguém próximo a mim e a você estejam lá. Tenho certeza que você não quer que seu amigo, não quer que seu parente esteja lá. E eu não quero que os meus estejam lá. Mas nós precisamos falar de Deus, falar das boas novas de Cristo, porque será um momento terrível e cruel. Mas para os salvos, não. Para os salvos, nós vamos herdar a nova Jerusalém. Nós vamos herdar a coroa eterna. Jesus veio a esse mundo, morreu por cada um de nós. Mas nós temos que seguir o exemplo que Jesus nos deixou nos evangelhos. Nós temos que falar de Deus, por mais que seja difícil, por mais que encontramos empecilhos, por mais que seja difícil, nós temos que achar uma forma, isso é nossa responsabilidade, achar uma forma, achar um meio de falar de Deus. Porque as coisas estão terríveis e não vai melhorar. Todo ano, quando tem eleição, os políticos dizem, não, que no meu mandato vou fazer isso, vai ter segurança boa, Não vai. Infelizmente, não vai melhorar. Não vai acontecer nada de bom, só vai piorar. E isso é triste, mas nós temos que estar preparados e prontos. Que na hora certa, o joio vai de um lado e o trigo do outro. Nós temos que estar preparados. Porque Jesus, ele chama cada um de nós para fazer parte dessas boas novas, chama cada um de nós para falar de Deus, chama cada um de nós para viver as coisas boas do Evangelho. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos, porque eu não quero chegar lá e meu irmão, meu pai, minha mãe, minha avó, cadê eles? Quando eu chegar no milênio, Jesus, eu estou aqui, eu cheguei no céu, Jesus, eu cheguei, eu consegui. Mas quando eu chego lá, Jesus, mas cadê minha mãe?
Cadê minha avó? Cadê aquele irmão da igreja? Cadê aquele pastor que pregou lá? Cadê aquela pessoa? Aquela pessoa que me levou para Jesus, cadê ela? E ela não estiver lá. É triste, né? Chegar, o que adianta? Nós vamos lá, conseguimos. Tem um pastor que fala que quando chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas. Primeira, ufa, eu tô aqui, consegui chegar, venci. Eu tô aqui, consegui. A segunda, nossa, mas isso aqui é muito lindo, é grandioso, eu sonhei com isso, olha que beleza. A primeira surpresa, eu tô aqui. A segunda, a grandiosidade, a beleza. E a terceira, nossa, mas cadê aquele meu parente? Cadê aquele meu amigo que me levava para a igreja? Foi ele que me falou sobre Jesus, foi ele que me mostrou a verdade. Cadê ele? Ele que me fez estar aqui, cadê ele? Cadê aquele pastor que foi lá na minha igreja, aquele pastor lá, gente, cadê ele? Será assim? Nós temos que estar prontos e preparados. Porque senão, vou usar até uma gíria aqui, nós vamos rodar. E isso, nós temos que estar preparados, nós temos que ser cristãos prontos. Que tem gente que fala assim, olha lá o tempo tá fechado, ó. Tá chovendo, e não vou pra igreja hoje não. Não vou pra igreja hoje não, tá chovendo. Ah, ir pra igreja não sai, acordo cedo a semana inteira, tem que ir na igreja hoje ainda, e não vou nada. A gente sabe que tem gente assim. Eu não sou nenhum nós não somos, e eu falo por mim agora, nós somos todos pecadores, eu sou pecador. Eu não sou nenhum espelho disso, mas eu, às vezes, eu faço o ensino médio à noite. Às vezes tem culto quarta-feira, ela nem pode pegar o celular, eu pego o celular, fico acompanhando, mando mensagem, porque eu gosto de estar na igreja. Eu gosto de chegar aqui, aí o Alan já tá na porta, já cumprimenta ela, fala, ei, João, cumprimento ele. Aí viro ali, já tá o Vanderlei lá, bravo, João! Tem que chegar cedo, João. Aí, daqui a pouco eu tô lá mexendo, aí chega o Caio, a igreja, depois sobe pra escola sabatina, depois volta, aí depois chega o Juninho, já comprou alguma coisa nova pro som. Gente, é a nossa rotina de sábado. É a nossa rotina, a gente tem que gostar disso, gostar de vir pra igreja. Nós não podemos, porque um dia nós vamos perder isso. Nós temos que valorizar enquanto nós temos, que quando nós perdemos, não vai adiantar nada. Nós temos que estar prontos, preparados. Antes, né, os pregadores iam falar, né, nós temos que estar se preparando. Eu acho que nem preparando para o céu, né, nós temos que estar prontos já. Porque basta ligar a TV 5 minutinhos por dia que você vai ver que as coisas estão ruins. Como eu digo, né, ó, tá azedando o pé do frango. Tá ficando ruim. Nós temos que estar prontos para a gente ir para o céu, porque a salvação é individual, então nós temos que estar prontos. Primeiro, para nós irmos para o céu. E também, claro, com extrema importância, todo o nosso convívio, toda a nossa volta, ir para o céu. Que nós temos erros, falhamos, todos os dias, a cada minuto. Mas nós temos que estar preparados e prontos. Preparados não, né? Nós temos que estar prontos. Porque quando o dia do juízo final chegar e você ver aquela pessoa que você amou, que você demonstrou carinho, lá, tem até um comentário que diz, se o ateu, né, se eu sou cristão, se um ateu não, né, se o que ele falar, né, o que ele acredita que não tem nada, que não tem Deus, que não tem inferno, se eu morrer e acontecer isso, tá tudo certo, né? Então, é um breu, né? A gente vai estar dormindo, não vai saber de nada. Agora, se o cristão tiver certo, se quando ele morrer tiver um reino preparado para ele, tiver um céu, aí o calo aperta pro ateu também. Ateu, eu digo, para os que não praticam o que a Bíblia nos ensina.